Olá, pessoal, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós temos live com a Sandra. O volume tá bom? O áudio tá bom? Vocês estão me escutando? Boa noite, André. Boa noite, Thaís. Ah, beleza. Chamando a Sandra aqui, a gente já começa a nossa live. Aí, obrigada, André. Olá, Glaze. Boa noite para quem está entrando. Boa noite, Sandra. Agora deu certo. Deu certinho, né? Olá, boa Uhum. noite. Boa noite Vamos lá. a todos. Boa noite, pessoal, que já está aqui. Guilherme, acho que já entrou aqui também. Seja bem-vindo. Aguardar mais um pouquinho, né? Acho que o pessoal está Sim, entrando na live. isso mesmo. Deixa eu Legal. colocar na sala que não é muito iluminada. As estrelas, não, né? Uhum. Deixa eu ver se eu acho um filtro aqui que dê uma clareada um pouquinho. Ah, Beleza. talvez esse aqui. É, esse deu uma clareada. Nossa, esse fez até uma plástica aqui. Gostei desse filtro. Qual que você está usando? Eu vou colocar aqui também. É um de brilhinho. Ah, tá bom. Tá Boa bom? Vai noite, ficar Cris. bonito. Ó, o Ai, Guilherme, obrigada. duas feras. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Guilherme. Ai, ai. Deixa eu mandar aqui para o pessoal assistir. A Sidneia também entrou. Bem-vinda, Sidneia. Que bom te ver por aqui também. Minha colega parapsicóloga clínica, meu Legal. esposo. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite. Temos 6 aí online. Isso. Oi, No Augusto. final da live, eu acho que dá para você falar.
Desculpa, Sandra, não entendi. Acho que cortou. Estava Não, falando? não, foi um som aqui que falou. Ah, tá. Vamos tirar o som do computador aqui, senão É, fica. da Não tá fazendo. interferência. Verdade, dá interferência. Acho que podemos começar, né? Eu penso que sim. A É? gente, vamos iniciar aí nossa conversa. Então, beleza. Vamos começar com uma oração? Pode ser. Ontem nós iniciamos a live com um Pai Nosso. Hoje eu pensei em fazer um Santo Anjo, né? Que Uhum. pedindo para ele nos iluminar aí sempre, é eles que estão sempre nos guiando, né? Então, vamos começar a oração com um Santo Anjo? Em nome do Pode Pai, ser. do Filho e do Espírito Santo, amém. Santo. Santo anjo, Santo Anjo do santo Senhor, anjo do Senhor, Deus Deus zeloso, zeloso, guardador, guardador, se a ti se me a ti confio. confiou a piedade Piedade divina, divina, sempre me sempre rege, me guarde, me guarde-me, governe. governe-me, ilumine. Amém. Amém. Beleza. Me apresentando um pouquinho, né? Eu já falei ontem, falei anteontem, eu acabei não me apresentando. Então, meu nome é Regiane, eu sou engenheira ambiental, estou aí à frente da Resuma, sou um dos membros da Resuma. Por enquanto, nós somos poucos membros, né? Mas é um trabalho de formiguinha. Nós somos poucos, aí como a Cris já vem falando, a Cris é um dos nossos membros aí da Resuma. Nós somos poucos, mas nós estamos fazendo algumas ações bem efetivas, aí, bem bacanas na área ambiental. Apresentando um pouquinho da Resuma, nós somos parte do Conselho de Leigos, né, da Rede de Sustentabilidade e Meio Ambiente. Nós estamos ali como orientação, né, para as comunidades, com os leigos em si, né. A gente cutuca um pouquinho, fazendo algumas reflexões, algumas discussões. Estamos aí fazendo reuniões online, por enquanto, né, até por causa do nosso quadro aí de pandemia. Todas Uhum. as segundas, quartas-feiras do mês, nós fizemos a reunião online. Então, eu vou pedir para a Sandra se apresentar agora também, que é a nossa convidada de hoje, vai falar um pouquinho sobre ela, e daí a gente já dá sequência aí no nosso tema de hoje. Tá, então, boa noite a todos, né? Eu sou a Sandra Rosa Negrigai, eu sou professora, sou parapsicóloga clínica do Sistema Grisa e trabalho como voluntária na Paróquia Nossa Senhora das Mercês como catequista e também faço parte da Rede Pastoral do Empreendedor aqui de Curitiba. E a minha contribuição aqui com vocês vai ser mais sobre a questão de relacionamentos, né? Porque eu, como parapsicóloga clínica, esse é o meu objeto de trabalho, né? Relacionamentos, né? Então, como eu me relaciono comigo, com os outros seres vivos e também com Deus. Ok? Legal, legal. Boa noite para quem está entrando aí na nossa Isso. live. Isso. Sandra, contextualiza para a gente um pouquinho sobre o histórico do desenvolvimento da sociedade, para a gente Essa parte um entrar e pouco entender mais. o tema. Isso. Então, assim, na questão de relacionamento, né? Então, desde o início lá, homem, né, ser humano, se relaciona com a natureza. E esse relacionamento, assim como todos os relacionamentos, nem sempre é de forma equilibrada. Mas o fato que existe um relacionamento desde que o mundo é mundo, entre ser humano e natureza. E isso vem ao longo do tempo histórico, né? Fazendo parte de toda a nossa vida. E no início, o ser humano, né, os nômades, eles utilizavam a natureza como habitat e dali eles também tiravam o seu alimento. E com o passar do tempo foi se desenvolvendo civilizações, né, e com o desenvolvimento tanto do ser humano e das suas capacidades, ele vai cada vez mais tendo condições de ter um poder, digamos assim, de transformar esse meio ambiente para justamente se beneficiar, para conseguir melhorar a sua sobrevivência e, assim, perpetuar por muito tempo. E a gente vê que todo esse processo evolutivo, se a gente for olhar, foi até rápido, né? Porque não faz muito tempo, né, que tem essa questão da indústria, né, que facilitou tanto a nossa vida. Então, todas as questões de evolução sempre buscaram melhorar a qualidade de vida do ser humano
e sempre buscaram ampliar os seus sentidos. Então, é sempre nessa questão que o ser humano busca. E nessa busca, muitas vezes, ele acaba ferindo um pouco a natureza, né, por falta de conhecimento. Então, por isso que Jesus fala, né, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, o homem foi desmatando, ele foi poluindo as águas, poluindo os rios, né, acabando com alguns biomas, mexendo na questão das geleiras, e entre outras coisas, né, que eu não vou citar tudo aqui, que a gente mexeu por ignorância, né, que conforme o homem vai evoluindo e vai ampliando o seu conhecimento dessa natureza, ele também começa a reorganizar isso da melhor maneira possível. Então, a gente vê também muitos movimentos hoje para tentar recuperar e ter uma evolução de uma forma mais harmônica com o meio ambiente. A gente sabe que a gente não tem, não está no nosso ideal ainda de conseguir crescer em harmonia com esse meio ambiente, mas se a gente for considerar o nosso tempo histórico lá de trás, a gente toma bem mais cuidados, né, com a nossa natureza. E uma coisa que eu vou pontuar aqui também é que uma das coisas que a gente olha para trás e a gente vê mais as coisas erradas, né? Mais os fatos negativos que aconteceram nessa relação, onde a natureza ela só sofreu e nós fomos os malvados, né? Então isso a gente tem um costume de olhar as coisas negativas da vida de um modo geral, porque aonde tem um fato que ameaça a sobrevivência, ali fica o nosso olhar. Então todo fato que vem para nós de uma forma negativa é porque ameaçou a sobrevivência de alguma certa forma. Então, por isso que nos chama mais atenção. E nós, como somos filhos de Deus, somos chamados a organizar isso. Ok? Sim, o André até comentou ali que nós fazemos parte, né, da natureza, né? Então, Isso. né, como nós fazemos parte, então tá tudo interligado ali. A gente Isso, faz as coisas a por gente fala. sobrevivência, né, como você comentou. Isso, nós fazemos parte de um grande sistema, né? Todas as abordagens terapêuticas hoje, né, têm esse olhar sistêmico. O que é olhar sistêmico? É olhar o todo, né? Então a gente fala assim da família de origem e da grande família. O que seria essa grande família? Seria o mundo como um todo. Então nós temos uma função na nossa a família de origem e nessa família grande também. Então somos todos um sistema que vai interagindo, influenciando, né? E recebendo influência, e assim a gente vai sempre em busca da sobrevivência. Certo. Então, às vezes, essa busca pela sobrevivência nem sempre é harmônica, né? Às vezes, no meu jeito de ser, eu tenho que ser desarmônica para poder evoluir. É a única maneira que eu encontro, por ignorância, novamente eu falo, né? Essa maneira desarmônica de evoluir. Mas o fato é que a gente sempre vai evoluir. Não tem como ficar parado. Sim. Podemos dizer que o ser humano também é um pouquinho egoísta em relação ao meio ambiente, sim ou não? Por ele ser Egoísta. um animal. Nós somos animais, né? Nós somos animais, Sim, para fazer parte desse ecossistema. É, por ser o Homo sapiens, né? O animal que aham. pensa, que raciocina, nós podemos dizer que nós somos um pouco egoístas, mesmo a gente sabendo que vai causar um dano, nós fazemos. Fazemos que naquele momento é a única forma que vai me garantir a sobrevivência. Eu tô com uma, Uhum. né? Eu tô com um olhar que eu acho que só isso pode me garantir a sobrevivência. Então, quando bate essa questão de sobrevivência no ser humano, ele faz qualquer coisa. E realmente, quebra a árvore, polui o rio, faz qualquer coisa para garantir a sobrevivência dele naquele momento. Não consegue raciocinar lá para frente, né? Então, é uma Uhum. característica do ser humano. Só que nós já Entendi. temos agora alguns seres humanos que estão conseguindo fazer essa, até por uma questão nossa de espécie e por todas as consequências que nós estamos vendo, nós estamos aprendendo com os nossos erros do passado, né? Então, hoje, já quando você vai abrir uma empresa, você já pensa na questão da sustentabilidade, já existem leis para isso. Então, assim, Sim, nós estamos evoluindo, sim, nós éramos muito daquele jeito porque não éramos ignorantes, né? sim, Tá? realmente os órgãos ambientais hoje em dia eles já cobram um pouco mais das empresas, né? E quando sai o licenciamento já vem ali algumas condicionantes ali que eles têm que estar
cumprindo para conseguir um próximo licenciamento, então uma certificação, alguma outra coisa em prol da empresa. Isso. Até agora não teve nenhuma pergunta. Aqui Tá, ok. no nosso chat aqui. Tá. Aqui, outra pergunta. Tem uma justificativa para as atitudes pró-ambientais? Então, eu vou pegar aquele gancho ali que alguém comentou ali, que não lembro quem, que falou que o ser humano faz parte da natureza, né? Então, acho que para justificar, para explicar essa questão dessas atitudes pró-ambientais, a gente tem que perceber que a natureza ela não é estática, não é parada, né? Ela está em constante evolução, né? O mundo, o universo, né? Está tudo evoluindo. E isso, toda essa evolução dentro da natureza, dentro do universo, ela segue leis, né? Que nós chamamos de leis mentais, leis universais, leis naturais. Então, se essas leis estão todas no universo, e nós fazemos parte, né, somos uma pecinha desse universo, é perceptível, né, a gente notar que essas leis também são inerentes ao ser humano. Então, todas as leis que regem essa organização harmônica desse universo, dessa natureza, fazem parte da nossa mente. E essas leis, nós chamamos de leis mentais, mas são do universo enquanto natureza, né, enquanto cosmos, elas regem os nossos relacionamentos entre as pessoas, entre os seres vivos e entre eu e Deus também. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho dessas leis de cada uma, que daí eu vou também justificando por que a gente tem algumas atitudes pró-ambientais e por que a gente às vezes não tem essas atitudes pró-ambientais, tá ok? Então, essas 3 leis básicas que a gente trabalha não tem uma hierarquia, elas são juntas e misturadas, tá? Mas eu coloco numa sequência, assim, para ficar um pouquinho mais didática, digamos assim, para as pessoas que vão ver essas leis a nível mental pela primeira vez, mas pela questão da natureza, por quem já passou por uma escola vai ver que essas leis já fazem parte, né, de outras ciências, até porque a parapsicologia está sempre ao lado de todas as ciências, né, juntas, né. Então, a primeira lei que eu vou falar um pouquinho para vocês é a lei da harmonia, onde a natureza toda é perfeita e harmônica. Então, nós também somos assim, perfeitos e harmônicos. E na Bíblia a gente encontra isso naquela fala que diz assim, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, essa lei é a lei que faz com que eu me impulsione para buscar a felicidade. E eu só consigo me sentir feliz enquanto ser humano quando eu pertenço a algum lugar, quando eu pertenço a um espaço, a uma família, a uma comunidade. Tá? Então, quando eu me sinto feliz assim, eu tenho mais saúde. Então, você percebe quando eu estou em harmonia, pertencendo à minha família, pertencendo à minha comunidade, à minha cidade, ao meu país, ao meu universo, né? Pertencendo à natureza. Quando eu me dou conta que eu pertenço a tudo isso, eu fico feliz e com isso, consequentemente, eu já sou uma pessoa mais saudável e uma pessoa mais feliz. E aí é lógico que eu ter cuidado com o outro, amar o outro, mesmo eles sendo seres da natureza, né, os animais, os vegetais, fica mais fácil esse respeito. Agora, quando eu estou em desarmonia nesse sistema, vai ser mais difícil de eu amar a natureza, de eu cuidar da natureza. Eu vou olhar para a rosa e não vou achar ela tão colorida e tão necessária. Eu vou olhar mais os espinhos e vou querer cortar essa planta fora. Né? Então, assim, quando a gente está em harmonia, se sentindo amado e pertencente a algum lugar, eu cuido da minha casa com mais facilidade e cuido também da nossa casa, que é o planeta Terra, com mais facilidade. Tá ok? Outra lei que também está ligada um pouquinho com a resposta que eu falei antes, dessa questão da evolução, né? Que nós constantemente estamos evoluindo. Então, essa lei da evolução é muito falada na biologia, a lei de Darwin, né? Que tudo está em constante evolução. E essa lei a gente também percebe ela na Bíblia, quando ela diz assim, honrar pai e mãe. Né? Então, essa lei da evolução é um convite que nós temos pela natureza, isso é inato a nós, seres humanos, de estar em constante evolução com a natureza. E conosco, né? Então, a gente sempre está buscando ser melhor em alguma coisa, ser melhor mãe, ser melhor esposa, fazer uma live melhor,
né? Tirar nota em algum lugar melhor. A gente sempre está evoluindo. E toda essa busca individual nossa também vai fazendo uma evolução da espécie, porque nós estamos todos interligados, né? Então a gente vai evoluindo em conjunto. E uma coisa que a gente sempre tem que fazer nessa questão da evolução é respeitar quem veio antes da gente. Então não adianta nada a gente ficar aqui falando sobre uma live, falando, porque os rios estão poluídos, porque os nossos bisavós poluíram os rios, né? E julgando. Não, eles fizeram do jeito que eles tinham, com a inteligência que eles tinham, com a ciência que eles tinham, né? Então a lei da evolução, ela nos convida a olhar para frente, então olhar para o agora e falar o que eu posso melhorar aqui para ter uma qualidade de vida, para ter uma harmonia nesse ambiente, né? Então, a evolução é eu continuar indo para frente e respeitar o que eu tenho. Mesma coisa na questão da ciência. Então, o que foi estudado até agora, às vezes a gente fala, nossa, mas como que lá atrás eles pensavam desse jeito? Porque lá atrás eles tinham outras ferramentas, outras informações, né? Hoje a gente pode fazer um estudo em grupo com 30 pessoas de 30 países na hora, né? Então, a informação é muito mais rápida. Nós temos uma evolução externa muito mais rápida, né? Interna é um processo individual de cada um, né? Mas é isso. Então, vamos citar um exemplo, assim, de uma evolução, né? Então, lá atrás, ainda na época da fase agrícola, o pai, às vezes, dava um estilingue de presente para o menino. E quando esse menino vinha para casa, lá com seus 10 passarinhos mortos, o pai ficava feliz, porque o menino tinha uma boa pontaria, porque matou os passarinhos e tudo mais, né? Então, qual que é a evolução disso? Então, hoje, esse menino que matava os passarinhos, hoje ele pode ter um jardim, ele pode cultivar uma árvore, ele pode, né, alimentar os passarinhos em volta. Então, seria essa a questão da evolução. Né? Eu ver que lá atrás eu fiz também, né? A gente constantemente está fazendo coisas erradas pela ignorância que a gente tem. Então, a evolução seria isso, é você buscar melhor, né? Viver mais e com mais qualidade de vida e respeitando esse meio ambiente. Tá ficando claro? O pessoal tá entendendo? Sim. Sim, até agora não tivemos uma pergunta, né? Mas basicamente o que você falou seria nós aprendemos com os nossos erros, né? Os erros do passado. Quer dizer, no passado naquela época não eram erros. Era as ferramentas que eles tinham, era a forma com que eles. Exatamente. A forma com que eles viviam, né? Hoje em dia que a gente já tem essa consciência, já tem o conhecimento, que a partir de agora a gente tem que fazer diferente, né? Isso mesmo. Então, isso é honrar, né? Honrar os pais, é pegar a vida que eles nos deram e fazer de uma forma diferente e melhor, né? Qualificando a nossa vida. E a outra lei, que é a última, que é a lei da vibração, que a gente pode pegar um comparativo com a lei da semeadura, né? Que é aquilo que a gente planta, a gente colhe, que é a lei do equilíbrio ou é a lei do retorno. Então, é uma lei que é conhecida por esses vários nomes. Então, entra na questão do dar e receber. Então, isso faz parte da natureza. Então, quando acontece alguma catástrofe, não é porque a natureza está se vingando, está sendo malvada com a gente, né? É simplesmente um retorno daquilo que eu fiz, né? Conscientemente ou subconscientemente eu fiz algo de errado, então esse retorno vai ter. Se feriu as leis, né? Se fere as leis, vai ter retorno, né? O negócio é você pedir perdão, corrigir o teu erro e ficar preparado, porque uma hora a conta chega. Sim, verdade. E daí, assim, essa lei da vibração... Às vezes chega bem alta, né? Então, essa lei da vibração, a gente fala assim que ela é transmitida por aquilo que nós pensamos e falamos. Porque se a gente for olhar a natureza, os únicos seres que são dotados da fala e do pensamento dessa forma somos nós, seres humanos. E Deus criou toda a natureza. Ele pensou e depois ele falou. Então, nós somos criaturas especiais nessa natureza. Nós temos esse dom, digamos assim, né? Herdado do nosso Pai. Nós pensamos e falamos. E isso faz vibração. E os seres humanos percebem essa vibração, os seres vivos e toda a natureza percebe essa vibração que nós temos um com o outro. Então, conforme eu tenho
às vezes, um exemplo que eu posso relacionar com isso, são aquelas pessoas que têm medos extremos de alguns animais, né? Tem medo de barata, aonde ela vai estar, vai ter barata, né? Por quê? Porque o medo atrai, dá um desequilíbrio nessa harmonia. E onde tem medo, vai ter alguma atitude de ataque ou de defesa, né? Outra coisa também que a gente pode citar nessa lei da vibração é um lixo que você joga no chão, né? No solo, que você contamina. Contaminou o solo, vai para a água, vai para algum outro lugar, o solo vai se tornar infértil, vai se tornar improdutivo, né? Mas não é uma revolta, uma vingança. É simplesmente porque ali acontecem reações químicas, né? De quem não Sim, tem esse conhecimento não sabe. Então, novamente, é aquela ignorância que a gente vai fazendo os nossos pecados, né? Aí com o meio ambiente. Então, são verdade. essas Eu leis. fico. Então, são essas leis que a gente trabalha a nível mental para ter equilíbrio nos relacionamentos. E com a natureza não é diferente, né? Porque a natureza percebe todas as nossas intenções. Então, quando você tem um vaso em casa que você ganha de alguém e todo dia você olha para aquelas flores, nossa, que flores lindas, que maravilhosas, que bom, e vai lá e água e põe ela no sol, e, né? E fica admirada com a beleza dela, ela dura muito mais tempo do que aquela planta que você ganhou. Ai, aquela pessoa me deu só de mau humor, não quis me dar, não sei o quê. A plantinha senta, logo ela morre, né? Então, os animais também. Então, essa lei da vibração, ela é muito perceptível, é uma das mais fáceis da gente perceber, assim. Verdade, dá para fazer experiência em casa, né? Quem tiver Sim, duas sim, mudinhas ali, uma vai tratando isso. bem e a outra é como se você tivesse num dia ruim, né? Numa bad ali, vai tratar a outra plantinha, você vai ver que uma vai desenvolver mais que a outra, né? Realmente. Isso mesmo. Aham, isso mesmo. Essa é uma questão de relacionamento, assim, em todos os relacionamentos, né? Aquele relacionamento que você cuida com amor e carinho, ele vai para frente. Agora, aquele relacionamento que você se ausenta demais, você deixa o teu lugar vago, né? E daí entra a lei do pertencimento. Se a cadeira está vaga, alguém vai sentar, né? Sim, E daí não vai verdade. vibrar, não vai evoluir, e não vai vingar e não vai dar certo. Vai dar uma desarmonia no relacionamento ali. Desequilibra tudo, né? Aham. Legal. Mais uma pergunta que eu tenho para te fazer. Como a modernidade e a consciência dos recursos naturais são limitados, mas a gente está usando uma proporção muito maior do que, né, a capacidade de resiliência da própria natureza. Né? A gente tira muito mais hoje em dia do que a natureza consegue repor ali, né? Isso ajuda o ser humano a enxergar que o meio ambiente de uma forma diferente, assim ou não? Então, a gente só vai conseguir ter essa consciência, ter essa percepção desse olhar, se a gente tiver conhecimento, se a gente tiver informação, para a gente conseguir estar em harmonia com esse meio ambiente. Porque a gente não sabe o que a gente faz de errado com o meio ambiente até que apareça o errado. Então, é necessário, né, buscar fazer isso que você está fazendo, ampliar Uhum. todas essas questões de estudo, de comunicação, de informação, porque isso tem que ser repetido, repetido, repetido e passado de geração a geração até se tornar um novo hábito e fazer parte da nossa harmonia, estar de bem com o meio ambiente, né? Até que chegue uma hora que a gente consiga ter uma vida que não seja tão poluente, porque em alguma coisa a gente vai produzir resíduos, mas que esses resíduos não sejam tóxicos ou poluentes assim para o meio ambiente, né? Então, quanto mais eu estiver em harmonia com esses conhecimentos, para eu saber respeitar, mais eu vou ter atitudes para conseguir resgatar esse meio ambiente que já foi poluído no passado, né? Mais atitudes pró-ambientais. E assim, a dificuldade que a gente tem principal nessa questão do meio ambiente é a ignorância mesmo, né? Sim. Eu acho que a maior dificuldade é essa, a maior dificuldade, né? E é a gente se perceber que a gente faz parte desse sistema, dessa natureza, e a gente tem esse poder de co-criar, ou seja, aquilo que estava desarmonizado, eu tenho esse poder, nem que seja só na minha casa.
separando o lixo, economizando água, né? Economizando luz. São pequenas, que às vezes as pessoas acham que isso é tão pequenininho que não vai fazer diferença num grande sistema. Ah, não adianta economizar água aqui no sul, aqui nós temos água abundante. Essa água não vai para o Nordeste. Mas não é uma questão Sim. da água ir para o Nordeste, é uma questão de respeito pelo meio ambiente. E daí, quando você vibra nisso, é lógico que isso vai evoluir e vai trazer atitudes e formas diferentes de se relacionar, né? Eu vejo, assim, essa questão, assim, de sacolinha no mercado, né? São atitudes simples que a gente tem que mudar, mas a gente não muda pelo comodismo e pela ignorância. Exatamente. Eu tenho uma prática, assim, que faz tempo que eu consegui adotar. No começo eu não sabia muito direito como lidar, que é a sacola vai e vem, né? Inclusive eu tenho uma sacola especial que é de tecido, que é que compra carne e coisa molhada, que daí molha, vai para a máquina lavar roupa. Então eu não As pego a ecobags, sacolinha. né? Uhum. Isso, as ecobags, né? E as pessoas falam assim, ah, mas isso não vai fazer diferença, né? 10 sacolinhas, só que Faz. são 10 sacolinhas, quantas 10 dessas sacolinhas você vai economizar? Né? Então, Uhum. a gente tem que tomar consciência de que a gente pertence e que a gente pode ser, sim, uma pessoa co-criadora da natureza e do meio ambiente, né? Favorecendo esse nosso relacionamento de uma forma saudável, para que a gente possa evoluir, né, de uma forma harmônica também com esse meio ambiente. Exatamente. A gente tem que sair desse comodismo, como você falou, né? E lembrar que as nossas pequenas ações lá na frente podem virar alguma coisa muito maior. Né? O que eu É, faço, por exemplo, hoje, o que você faz de levar a sua eco-bag para o mercado, isso outra pessoa vai ver e vai começar a pensar, mas por que ela está levando a sacola dela no é, mercado? Por que ela está levando aquela eco-bag para o mercado? E vai começar a se questionar também e também pensar de uma forma diferente, né? Então a gente tem que ver que nós somos também multiplicadores desse conhecimento. isso, Nós somos isso, multiplicadores desse conhecimento, né? Então cabe a cada um de nós também, além de ser multiplicador, também ser fiscal. Né? Se isso, eu estou vendo que um vizinho ali, por exemplo, uma empresa ou uma coisa está fazendo, tem alguma coisa de errado ali, está poluindo o meio ambiente, de repente não tem uma estação de tratamento de esgoto ou então de efluente e está lançando diretamente no rio, eu tenho que fazer a minha parte de ir lá e denunciar também. Né? sim, Então, uhum, pensando nesse contexto. Uma coisa que você estava falando que eu lembrei, nós aqui do Paraná, ficamos aí 2 anos na escassez, né, na estiagem de água. E eu vi muita gente, né, reclamando, nossa, porque a Sanepar é isso, né, a companhia de água é isso, a companhia de água é aquilo, podia estar fazendo muito mais. Só que não parou para pensar que nós estamos sofrendo mudanças climáticas e tudo isso é influência da nossa poluição, né? é, Então é justamente o que você mencionou, né? Falta um pouquinho de conhecimento, de buscar essas informações, né? De uma forma geral, de entender como que funciona como um todo. isso, uhum. É de se sentir importante nesse todo também, sabe? A gente precisa se Exatamente. sentir importante. É assim, o que E eu pensar lá na faço, frente, né? No seu próximo, né? No seu isso, filho, é, sobrinho. isso. Porque na realidade o que nós fizermos aqui de bom para os outros, né? Nada mais é do que um muito obrigado para aqueles que deixaram as coisas para nós mais fáceis. Né? Então é uma Exatamente. retribuição. Eu vou retribuir aquilo que eu já recebi. Né? Então é por Exatamente. aí. E essa questão da sacola, da eco bag, no começo eu não sabia muito como agir, porque a gente precisa colocar isso no dia a dia de uma forma prática. E é isso que a gente às vezes precisa saber, né? Como ter a forma prática? Eu peguei o costume de deixar no carro. Então, eu vou no mercado, a sacola tá ali, eu já entro no mercado, chego em casa, tiro e já guardo no carro de novo. E quando você também falou dessa questão da escassez que a gente teve muito grande, né? Curitiba não parou porque nós estávamos parados pela pandemia. Porque se não tivesse pandemia, a gente tinha parado por falta de água. Porque eu lembro que em Exatamente. casa, a gente ficava 2 dias sem água, né? Então, agora eu tô estranhando, que eu tô lavando roupa, assim, 3 vezes por semana. Mas na época da pandemia,
que tinha escassez de água, eu lavava uma vez por semana e dava conta de lavar toda a roupa. Porque não tinha roupa suja, né? A gente ficava o dia inteiro em casa, né? Sim. A roupa de cama a gente não sujava, não sujava. Agora não, agora todo dia, né? Nós somos em 4 aqui em casa, então é todo dia, par de meia, cueca, calcinha, né? É camiseta. E daí, enquanto você estava só em casa, você usava a mesma roupa a semana inteira. E falava, usa até não dá mais. Até não Agora, dá quando mais, porque você... ela sai andando. Isso. Agora, como a gente ainda não está totalmente livre desse vírus, né? Meu marido viajou esses dias, ele falou, ai, minha calça, será que... Eu falei, não, você vai lavar essa calça. Né? Se sentou em lugares muito, né, lugares públicos, tem que lavar. É diferente se você só fica em lugares que é mais conhecido, né? Então, Exato. essa questão da água, a gente tem que tomar muito cuidado. E eu te digo assim, que na época da pandemia que estava faltando água, era até divertido a gente aproveitar a mesma água da máquina de lavar roupa, né? Eu tenho uma caixa de água da chuva, então era Uhum. divertido a gente pegar o balde e jogar no vaso sanitário. Mas se é num movimento normal de dia a dia, você não consegue fazer esse reaproveitamento. Ele não é Sim, prático, né? verdade. E isso nos serviu de exemplo, né, para a gente ter Não. essa continuidade de continuar, de ter esse cuidado com a água, de ter o reaproveitamento em casa. E foi só Isso, eu digo para você que foi só uma pequena amostra que a gente teve nesses 2 anos de escassez de água, porque muita coisa tá para vir ainda para a gente. Se a gente não fizer agora, não fizer a diferença isso, agora, lá na frente nós vamos sofrer muito mais, é, bem né? isso. São Paulo Legal. tem Sim, constantemente uma falta assim, de água e eu tenho minhas irmãs sim. que moram lá. Então é bem complicado essa falta de água. Hoje, quando a gente vai dar descarga, né, que você pensa, meu Deus do céu, uma água que eu podia cozinhar arroz está indo lá pelo ralo Aham, abaixo. exatamente. Exatamente. Tem alguns comentários aqui, eu vou ler, tá? A Isso, Mariana, ótimo. a Mariana diz exato, através de exemplo, né? Quando a gente mencionou sobre a Ecobag. O Guilherme, olha aí, boa noite, Guilherme. Ele tem uma pergunta. E concretamente, que ações individuais ou comportamentais podemos mudar para melhorar nosso relacionamento com o meio ambiente? Ai, gente, eu não vejo um É. outro caminho que não seja o autoconhecimento. Porque para mim me sentir pertencente a algo maior, eu tenho que estar muito bem comigo. Eu não posso ficar me pegando em picuinhas com pessoas do meu círculo de amizades, Uhum. né? Eu tenho que ter esse vínculo com algo maior. Eu tenho que me Uhum. sentir pertencente a algo maior. A minha experiência me mostra que não é tão simples as pessoas se sentirem assim, tá? Por isso que a Sim. gente fala aqui. E a gente está agora nessa era da espiritualidade, né? Onde ciência e espiritualidade estão andando juntas. Então, eu não vejo um caminho diferente, né? Que não seja pelo autoconhecimento, para você compreender que essas leis que eu falei antes são da natureza, regem nosso comportamento, nossos relacionamentos como pessoas e com o meio ambiente. Então, para eu ter uma mudança em relação ao meio ambiente, eu tenho que fazer mudanças em mim. E eu, enquanto professora, eu lembro que eu trabalhava em sala de aula, sempre com primeira série, então a gente fazia, né, falava de ciências, falava desse cuidado do meio ambiente, e fala, e fala, e fala. No primeiro passeio que a gente fazia, a gente via quais as crianças a gente tinha atingido ou não, porque daí você dava uma bala para todo mundo no ônibus ou na rua, e a gente percebia que tinha crianças que falavam, professor, o que que eu faço com o papel? E tinha umas que não Uhum. perguntavam, simplesmente jogavam. Por quê? Porque em casa o exemplo é forte. Exatamente. E tem a questão Então, de rotina, né? Nós, seres humanos, somos muito didáticos e, de certa forma, o que não está no nosso cotidiano, na nossa rotina, a gente acaba não acatando. Não é isso. verdade? É. E daí, assim, o que vem já de muito tempo, né, que é essa questão de não ter esse respeito com o lixo, com o meio ambiente, isso já vem de muito tempo. Então, para mudar não é tão simples. Isso entra na lei da física, né? Quanto mais tempo um objeto está estático, mais é difícil para ele se movimentar. Ao ponto que se a pessoa já está fazendo algum movimento, ela pode ir colocando mais coisas e vai agregando mais coisas, vai se relacionando melhor com esse meio ambiente. Né? Então, a pessoa que já
nasce em Curitiba com essa questão de separar lixo, ela já tem uma mente um pouco mais aberta para essas mudanças. Agora, se você vai para outras capitais ou para as outras cidades que não fazem nada disso, né, você começar a implantar isso, é começar do zero, como a gente fala, é mais difícil. Então, Exatamente. tá? Mais difícil. Verdade. Vou ler mais alguns comentários aqui, tá? O Marlon, boa noite, Marlon. Tá falando boa noite pra gente. Que alegria estar com vocês. Obrigada por virem nos prestigiar e assistir nossa live. Obrigada, Marlon. O Guilherme tá comentando, é verdade mesmo. Quando não estamos bem conosco, nós revemos nossas ações com amor ao próximo ou ao ambiente ao nosso redor. E realmente é o que você começa aqui. acabou... A gente tem esse olhar assim, né? A terapeuta tem esse olhar que a gente consegue ter o autoconhecimento sem fazer terapia, né? Mas a gente tem que buscar ele de alguma certa forma. Porque a maior dificuldade da pessoa é ela se sentir pertencente, né? Uma das coisas que dá um grande vazio na pessoa é quando ela não faz nada. Quando ela não se sente útil. Quando a pessoa não se sente útil e valorizada pelo meio onde ela está, ela sente um vazio muito grande dentro dela. E quando ela percebe que não é com o pai, com mãe, com tia, com vó, e sim com algo maior que ela tem que fazer, então aquilo dá uma ancoragem nessa pessoa. Ela vai, mesmo que as pessoas em volta falem, mas isso é loucura, mas isso é bobeira, para que economizar essa luz, para que economizar essa água, para que fazer assim? A pessoa fala, não é com vocês. É com a minha família maior, é com o meu sistema maior que eu tenho que ter esse respeito, sabe? Então, quando a pessoa se encontra nesse nível de pertencimento, então fica mais fácil o cuidar com o meio ambiente. Sim, não sei se você já ouviu um ditado, volta e meia tem aqui, aparece nos feed do Instagram, uma senhorinha que aparece assim, a imagem de uma senhorinha, e ela dizendo... minha filha, arrume suas gavetas. Enquanto suas gavetas não estiverem arrumadas, a sua vida vai estar desorganizada. Então, eu acredito que é algo que a gente pode utilizar muito assim para o meio ambiente também, né? Sim, se a gente não se organizar, não se conhecer, como que eu vou fazer alguma coisa para uma casa comum, né? Porque o nosso planeta é uma casa comum. Nós todos precisamos, né, do meio ambiente, da natureza. Isso mesmo. Começa por aí, começa organizando a gente, né, tirando as nossas sujeiras aqui de dentro para ir organizando fora. É bem isso mesmo. Legal. Muito boa essa colocação. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver as anteriores se passou alguma coisa, mas acho que não. Tem o Guto ali que colocou. Não sei se você viu aquela dizia assim, ó. Não. Guto. Gostei dessa fala da vibração. Realmente, nós humanos percebemos e sentimos essa energia boa ou ruim. Sim. Isso mesmo. E não só a gente, né? O meio ambiente como um todo, né? Ele também acaba sentindo essa vibração, né, Sandra? Isso, e essa vibração... e essa vibração tem mais uma coisa. Essa vibração é como se fossem umas ondas de rádio, né? Então, não sei quem vai conseguir entender minha explicação, mas quando você fica procurando ali, né, a sintonia do rádio, né? Então, a nossa mente, ela vai produzindo ondas mentais, vai vibrando. E essas ondas vão procurando lugar para elas vibrarem iguais, né? E, na realidade, essas ondas que vibram iguais, elas vão se unindo e vão vibrando e vão concretizando o que essa mente está imaginando, tá? Então, assim, por isso que a gente fala que o bom anda com o bom e o ruim anda com o ruim. Então, por que nós estamos nos juntando e nos fortalecendo, né? Porque nós estamos nos unindo e a gente só vai se unir com pessoas que vibram com as mesmas vibrações que as nossas. Por isso que quando chega uma fase lá, digamos, um exemplo, né? Então, a gente está num grupo de amigas lá na faculdade. Todas saem junto, estudam juntos, né? Vão para balada junto, conversam junto. Uma casou, essa que casa, ela vai começar a ter outros pensamentos diferentes das solteiras. Gente, isso é normal, natural.
É a lei da evolução. Então, ela vai se relacionar com mais facilidade a partir de em diante com mulheres casadas. Né? Então, a lei da vibração faz isso, faz a gente se sintonizar com as pessoas que têm as mesmas vibrações que nós. Ok? Sim. Então, nós podemos dizer que nós somos rádios ambulantes, digamos assim, que tem uma frequência à nossa volta e a gente acaba se juntando com frequências idênticas ou semelhantes, é isso? Isso, semelhantes. Idênticas não, Uhum. semelhantes. Porque nós temos muitas coisas semelhantes e Uhum. muitas coisas que são, assim, olhando por fora, nós somos diferentes, né? Mas a nossa essência, nós temos muito de semelhante. E a gente vai ficar perto do semelhante, para se sentir mais forte. Que é uma lei da natureza também. Se unir para ficar mais Uhum. forte. Tá ok? Legal. E uma experiência bacana para sentir um pouquinho dessas vibrações, eu posso dizer que eu já participei uma vez, na época de Crisma, foi retiro. Em retiro a gente consegue sentir bem essa parte de vibração, sentir a vibração do próximo ali, são pessoas que estão unindo em oração ali naquele momento, né? Mas a gente Uhum. consegue ter a mesma sintonia, né? Ali. Isso mesmo. Isso mesmo. A gente percebe e a gente consegue. Daí o autoconhecimento faz você perceber se isso é para você né, muito diferente, né? Ou Uhum. é semelhante. Tanto que às vezes a gente encontra uma pessoa e fala, nossa, parece que eu te conheço de algum lugar. Quando a gente usa essa expressão, que possivelmente a gente tenha muitas coisas semelhantes. Então Sim. parece que eu te conheço, né? Quando eu chego, parece que eu te conheço de algum lugar. Nós temos ondas cerebrais muito parecidas, muito próximas. Hã? Certo. A Cris está fazendo um comentário ali. As ondas que vibram iguais é porque vibram na mesma frequência, em hertz, na física. Né? Isso. Na Uhum. física a gente chama de hertz, né? Isso mesmo. Li que os pensamentos também são ondas eletromagnéticas, é isso mesmo, né? Isso. Então, o nosso estudo é Legal. baseado nisso. E daí, às vezes, as pessoas têm dificuldade de aceitar essa questão da vibração, da energia, né? Então, eu falo assim, então, ok. Então, nós, seres humanos, não vibramos e não temos essas ondas. Então, quando a gente Uhum. afirma que nós, seres humanos, não temos essas ondas, que nós não temos essa vibração, não temos essa, que nem a pessoa colocou ali das ondas eletromagnéticas, se nós não temos nada disso, nós não nos encaixamos na lei da física natural. Ou seja, nós somos de outro planeta, Uhum. né? Mas é até estranho falar que nós não vibramos, porque o nosso coração, ele tem uma frequência, né? Isso. Então, assim, quando Legal. a pessoa me fala que não acredita nessas coisas, eu falo assim, então, ok. Então, Uhum. então, quando você me diz que se a gente não vibra, se a gente não tem essa ressonância toda, é porque a gente não se encaixa nas leis naturais da física. Então, a gente é de outro planeta. Então, é um jeito de confirmar que o ser humano não é deste universo, é de outro, né? De outro universo, verdade. Tem Aí, um então, assim, comentário do Guto aqui. Você ia falar? pode falar. Ah, então beleza. Tem um comentário do Guto aqui. Acho que a ciência ainda não pode explicar ainda muitos fundamentos que já são discutidos na espiritualidade e religião. Ele comenta ali, né, que É, a ciência ainda não consegue explicar algumas coisas que acontecem na espiritualidade e religião. Isso por conta do tabu que ainda existe entre ambas as partes, dependendo das instituições. Eu acho é. que hoje em dia a ciência e a espiritualidade, né, como a Sandra já mencionou aí anteriormente, elas já estão, de certa forma, vibrando juntas, Isso, né? Ali estão na isso, mesma isso. vibração. Porque umas coisas que a gente pode comprovar isso é a encíclica Laudato Si, onde o próprio Papa Francisco ele foi atrás de cientistas, de filósofos, de outras culturas, outras religiões, para entender como é que funciona. Ele estudou e conseguiu montar a encíclica. Então, Uhum. eu acredito que hoje em dia não podemos dizer mais que elas não estão mais andando ali lado a lado, né? Que uma já está consultando a outra.
Isso, eu também. Então assim, perto de mim, né? Eu Uhum. só encontro pessoas religiosas que acreditam muito na ciência, né? Que buscam a ciência para muitas coisas, né? Questão de saúde e de evolução enquanto ser humano, a gente precisa da ciência. E eu vejo também muitas pessoas que, digamos lá, são cientistas, né? E que chegam e falam da questão da importância da religião, né? Quantas pesquisas já são feitas dizendo que essas rezas, né, esses reikis que são disponibilizados em hospitais dão resultado, né? Eu lembro que quando o meu sogro infartou, né, quando o médico saiu da sala, ele falou assim: vocês acreditam em Deus? A gente falou: acredito. Então vocês rezem, porque o que os homens da terra podiam fazer, nós fizemos. Agora cabe a ele lá em cima. Então, assim, é uma junção, né? E eu Sim, acho que faz parte tanto da ciência como da religião não negar isso. Porque se a ciência renega a religião, ela não é ciência. Porque a ciência, ela é a observação, a investigação, é olhar esse negócio diferente e falar como que isso funciona. Né? Como que funciona esse negócio de rezar e cura tanto quanto um remédio, né? Então sim, eu acho que agora está bem nesse momento, né? Por isso que se chama que é a era da espiritualidade. Então, próximo a mim, eu vejo pessoas que têm muito essa questão, tanto da ciência como da espiritualidade juntos, né? O Papa, ele falava disso também, né? Que o ser uhum, humano está no meio e uma asa é a ciência, a outra asa é a religião, é a espiritualidade. Porque a ciência sem fé não, não faz coisa boa, né? E a sim, fé também, sem a ciência, também não faz coisa boa, né? Desequilibra. Aí entra na questão do sistema, né? Tudo faz parte de um sistema. E eu acho que agora a gente está entrando nesse movimento, e eu estou amando esse movimento, estou adorando viver nessa época, né? Nessa fase desse sim, universo, e está unindo isso, né? Que a gente pode dizer que Deus é científico, sim, sim, né? sim, com certeza. E até um tema aí para a gente debater mais para frente, uma live aí que de repente a gente pode fazer junto com o Guilherme de repente, né? Eu já tô chamando ele para uma live, você tá vendo, né? Isso. Aham, Deixa eu só fazer. Tem mais dois comentários ali. aham, O Guto comenta ainda, isso por conta do tabu, acho que eu já li essa, né? A uhum. Cris comenta, as ondas eletromagnéticas são ondas mecânicas, ou seja, são capazes de atingir os materiais. E realmente, ela está explicando cientificamente o que a gente está falando ali. A Cris, ela é engenheira eletricista, tá? Então ela sabe bastante Foi ela que fez a dessa live parte ontem, mais antes de difícil. ontem? Não, Não. ela vai fazer a live sábado. Ah, tá. Sábado nós Uhum. vamos falar sobre energias renováveis. Ah, tá, ok. É, Ótimo. legal. Legal, acho que a gente já Muito até abordou um pouquinho até mais do que a gente estava bom. prevendo ali nesse bate-papo, que eu gostei bastante do Por isso que eu nosso falei para bate-papo você. aqui hoje. Por isso que eu falei, eu tenho que ter uma pauta bem definida, porque assunto flui. Flui, isso é verdade. É. Flui. E como flui? Mas, Sandra, agradecer aí a você por ter aceitado o nosso convite. Explica um pouquinho aí o que está acontecendo dentro da Pastoral do Empreendedorismo e chama o pessoal para participar com você. Isso. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a Pastoral do Empreendedor. É uma pastoral meio nova ainda no Brasil, né? Ela começou em 2011, lá com o Frei Rogério Soares, né? Ele que começou. E aqui em Curitiba nós temos essa pastoral ativa desde 2016. Então, antes da pandemia, nós tínhamos 5 paróquias ativas com a Pastoral do Empreendedor, que tem como objetivo principal acolher o CPF, acolher, né, o ser humano que cuida dessa empresa. Então, o empreendedor, ele é visto como um empreendedor junto a Deus, né? Porque ele acaba empreendendo nos negócios e com isso movimentando muito a sociedade também e colaborando com muitas pessoas, né? Então a gente faz esse trabalho, né? A pastoral faz esse trabalho de desenvolver a espiritualidade. Então são feitos encontros mensais. Nós temos 3 paróquias aqui em Curitiba que estão ativas agora, no pós-pandemia, que é a paróquia São Marcos, que quem coordena lá é o João Carlos. Aí nós temos a paróquia de Pinhais, Nossa Senhora da Luz, que quem cuida lá acho que
Regiana, e nós temos também a paróquia da Perpétuo Socorro, que quem coordena lá é a Carla Johnson. E essa paróquia da Perpétuo Socorro, ela foi convidada para participar dessa mostra de artes que está tendo no Shopping Cristal. E está sendo promovido várias palestras, vários cursos, vários workshops. Hoje, por exemplo, está acontecendo um workshop do teatro corporativo, de como usar isso, né, dentro, algumas técnicas, né, de liberar estresse, algumas coisas assim nesse sentido. É bem legal, e esse mesmo de hoje vai ser repetido na semana que vem, no dia 23. Então, se alguém quiser saber esses cronogramas, essas palestras, depois pode me chamar no privado que eu passo o que está acontecendo lá. É bem legal, vale a pena. Tem o Sebrae que está presente lá na terça e na quinta-feira. Na terça-feira é mais uma questão de empresa, organização, e na sexta-feira é mais a questão da parte organização, da parte financeira. Então, são N movimentos que acontecem em prol desse povo, né, desse público, que são os empresários, os autônomos, aqueles que estão começando, né, a empreender alguma coisa, para ter um caminho mais qualificado e também sendo apoiado nessa questão de ser cristão, de conseguir usar, né, tudo aquilo que a gente aprende na igreja no seu negócio, no seu empreendimento, né, porque empreender também é de Deus. E ali na paróquia São Marcos, o João Carlos ele está fazendo um trabalho muito legal de leitura bíblica, que é ler os evangelhos, ler a Bíblia, e fazer uma conotação mais para a questão empresarial, de como que é isso, né, nas empresas, como que o dono da empresa pode pegar essa informação do evangelho e colocar na sua prática, ou no relacionamento com os empregados, né, como que fica isso. Então, é bem interessante essa pastoral. Eu já participo desde 2017, né? E hoje eu estou ali na parte bem isso, né? Divulgando, né? A pastoral e tentando incentivar ao máximo que outras paróquias também abram, porque é muito importante ter esse olhar para esse empresário, que sempre é solicitado na época de festas para contribuir com alguma coisa, mas não tem às vezes, um lugar ali, né? A pastoral nessas paróquias também são feitas as missas para os empresários, né, para os empreendedores, são feitas bênçãos nas empresas, orações. Então, tem uma série de atividades que a pastoral desenvolve, né? É isso, gente. Então, se alguém se interessar, depois me procura que eu explico, ok? Sim, eu vou deixar salva a nossa live, vou marcar você, vou marcar também a pastoral do empreendedor. É isso, né? Pastoral do empreendedor que você está falando. Legal, legal. Sandra, trabalho excelente, sensacional esse nosso bate-papo aqui também. Agradecer você, convidar o pessoal aí que está assistindo, compareçam lá no Shopping Cristal. Isso. Acompanhe as nossas lives aqui também, tem bastante informação bacana que pode ser utilizada aí no dia a dia, facilitar a tua vida, ou de repente estava fazendo de uma forma errada e agora vai aprender no modo certo. Isso. Eu só esqueci de comentar que todo esse trabalho que é feito lá no Shopping Cristal são todos voluntários e todos os serviços são gratuitos. Legal, então, né, você vai passear no shopping, ainda tem uma palestra, tem um workshop, tem uma consultoria. Uma consultoria gratuita ainda. Isso, vale a pena, né? Legal, bacana. Bacana, Sandra, obrigada. Boa noite para você. Pessoal, que nos acompanha até agora, muito obrigada. Acompanhe aí a Sandra no Instagram dela particular. Acompanhe a Resuma, que vai ter bastante informação bacana aqui. Tá bom? Ok, tá bom. Obrigada a todos. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, Sandra. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau.